Boa noite. O acordo entre Brasil e Estados Unidos na área de biocombustível abre nova perspectiva para o álcool ser reconhecido no mundo como energia alternativa. Os americanos vão aumentar a mistura de álcool na gasolina e isso deve elevar em 90% o consumo de etanol nos Estados Unidos até 2012. A Europa também planeja usar a mistura e o Brasil, que é o segundo maior produtor e o maior exportador de álcool combustível do mundo, começa a se despertar para esse mercado. Só o consumo interno cada vez maior está desencadeando uma série de novos investimentos. O país vai construir uma nova usina de álcool por mês durante os próximos 6 anos. Para discutir o futuro do biocombustível e da busca de energias alternativas, o Roda Viva entrevista esta noite o físico José Goldenberg, professor da Universidade de São Paulo e um reconhecido estudioso da energia e do meio ambiente. Físico formado pela Universidade de São Paulo, o professor Goldenberg tem longo currículo na vida acadêmica e pública. Foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reitor da Universidade de São Paulo, onde ainda é professor, presidente da Companhia Energética de São Paulo, secretário de Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia e ministro da Educação no governo Collor e secretário de Meio Ambiente de São Paulo no governo Alckmin. Tornou-se conhecido nos anos 80 pela oposição pública que fez ao acordo nuclear Brasil-Alemanha, assinado no governo Geisel. Desde então passou a se dedicar mais à área de energia e de meio ambiente. Antigo defensor da busca de energias renováveis, José Goldenberg considera que a experiência brasileira com o álcool combustível, o etanol, pode servir como um modelo mundial, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa e a dependência do petróleo, cada vez mais caro, escasso e geralmente produzido em países politicamente instáveis. Recentemente, o presidente George Bush pediu aos americanos uma economia de 20% de gasolina nos próximos 10 anos, através de sua substituição pelo etanol e outros biocombustíveis. Os Estados Unidos já usam a mistura etanol-gasolina, mas é muito pouco comparado com o Brasil. Aqui, de uma frota de 20 milhões de veículos, 2 milhões são a álcool e 2,7 milhões são flex. O etanol está, portanto, presente em 23% da frota brasileira. Nos Estados Unidos, de um total de 238 milhões de veículos, apenas 5 milhões usam a mistura, o que representa só 2,1% da frota. Para atingir a meta, eles vão precisar de muito mais álcool. E, embora planejem triplicar a produção nos próximos 10 anos, terão de recorrer à importação. O Brasil, segundo maior produtor mundial e maior exportador, tem tradição em tecnologia de produção e uso do etanol. Nos anos 70, com a crise do petróleo, o Proálcool mudou o cenário com o motor a álcool, que chegou a 85% da frota brasileira no final dos anos 80. Mas, com a queda do preço do petróleo nos anos 90, veio a crise do álcool. O combustível caiu em descrédito e só recuperou espaço mais recentemente com os motores flex. A previsão de crescimento interno e aumento das exportações abre um horizonte favorável ao etanol brasileiro, que tem vantagens, por exemplo, sobre o etanol americano. Aqui ele é extraído da cana-de-açúcar, nos Estados Unidos é tirado do milho. A cana é muito mais produtiva. Rende 6.000 litros de etanol por hectare, enquanto o milho rende só 3.500. O etanol brasileiro tem custo de 22 centavos de dólar por litro, o americano, 30 centavos de dólar. O álcool brasileiro é mais competitivo. Ainda restam as barreiras alfandegárias que, no caso americano, taxam o etanol brasileiro em 30 centavos de reais por litro. Mesmo assim, os investidores estão apostando no combustível tido como a principal alternativa energética viável a curto prazo. A nova onda do etanol, com o aumento de sua produção, deve elevar de 336 para 409 o número de usinas a álcool no Brasil até 2012, o que dá a conta de uma usina nova por mês durante os próximos 6 anos. Um mega negócio de cerca de 15 bilhões de dólares, com possibilidades de crescer com a padronização internacional do etanol e a transformação do biocombustível em commodity. Mas a corrida do etanol também traz preocupações. Os críticos lembram os problemas já criados pela monocultura canavieira e alertam que a expansão descontrolada dos canaviais pode aumentar a poluição atmosférica pela prática das queimadas e o possível avanço da cana sobre a floresta amazônica e o cerrado. Para entrevistar o professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, o ex-secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, José Goldenberg, nós convidamos Washington Novaes, jornalista e supervisor do quadro Biodiversidade do programa Repórter Eco, da TV Cultura. Convidamos também José Carlos Cafundó,
editor do suplemento agrícola do jornal O Estado de São Paulo. Tatiana Baltzer, repórter especial do jornal Valor Econômico. Cristina Alves, editora de economia do jornal O Globo. Cláudio Ângelo, editor de ciência do jornal Folha de São Paulo. E Alexandre Machado, comentarista de política da TV Cultura. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil e você pode participar do programa fazendo sua pergunta, sua crítica, sua sugestão por telefone, por fax ou por e-mail. O telefone é o 011 3677 1310, 3677 1310. O e-mail, perdão, o fax 3677 1311 e o e-mail você acessa o site do programa www.tvcultura.com.br/Roda Viva e manda o seu e-mail. Boa noite, professor. Boa noite, Marcão. Hoje o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse que até o final de 2008 o consumo de álcool no Brasil vai ser igual ao da gasolina. Ele falou isso depois que o presidente Bush foi embora, alguns dias depois. E eu pergunto ao senhor o que é mais importante para o Brasil, se é efetivamente alguma perspectiva que o mercado americano ofereça ou efetivamente o mercado interno para que o etanol brasileiro avance. Olha, eu acho que essa meta vai ser atingida efetivamente até 2008. Hoje, etanol substitui 40% da gasolina que seria usada. Isso porque etanol é usado sob várias formas no Brasil. Existem cerca de 2 milhões de carros que ainda funcionam com álcool puro, que são, digamos, uma espécie em extinção. São os automóveis antigos que não são mais fabricados. E existem os flex fuel, que aceitam qualquer mistura de gasolina e etanol, e que estão sendo preferidos pelas pessoas que compram carros novos. Acontece que há uma terceira componente, é que não existe gasolina no Brasil. Acabou a gasolina no Brasil. Toda a gasolina vendida no Brasil, em qualquer... É batizada. É batizada, exatamente. Ela tem 25% de etanol. De modo que o total do álcool usado no Brasil não é 25%, que seria o caso se fosse só gasolina batizada, tem cerca de 40%. E aumentar para 50%, eu não creio que seja nenhum problema. Agora, eu acho que atender o mercado nacional, obviamente, é a primeira prioridade. Mas sobra alguma coisa, eventualmente, para avançar sobre o mercado americano? Ou depende daquela questão da sobretaxa? Enfim, o que acontece? Olha, Marco, no momento, com sobretaxa e tudo, cerca de 15% da produção está sendo exportada. E através de vários métodos. Um dos métodos é mandar para a Jamaica, com um pouco de água, ele vai hidratado, e lá ele passa por um tratamento simples, que é desidratar, e aí é exportado para os Estados Unidos sem tarifa, porque a Jamaica faz parte lá do acordo lá dos Estados Unidos com o Caribe. E, de modo que, na realidade, já há exportação. Eu acho até que seria desaconselhável que os Estados Unidos derrubassem a tarifa de um momento para o outro, porque se ela desaparecesse subitamente, o que não vai ocorrer, haveria uma sede tremenda pelo álcool brasileiro que provocaria faltas aqui no Brasil. De modo que aí eu acho que seria necessário um período de transição. Acontece que o presidente Bush, que normalmente já não é uma pessoa muito cordial, cortou esse assunto pela raiz, né? Ele disse que a taxa não vai cair antes de 2009 e não deu nenhuma esperança que isso vai ocorrer. Eu fiquei um pouco surpreso com isso, porque introduzir etanol dentro dos Estados Unidos não é apenas de interesse dos exportadores, e o Brasil seria o maior exportador, seria de interesse do próprio povo americano, que poderia reduzir as suas emissões de carbono. E isso foi posto de lado pela postura um pouco abrupta do presidente Bush. Mas, professor, essa questão da taxa não estaria ligada ao Congresso americano e não a uma oposição do presidente? Foi por isso que ele deu essa resposta brusca, vamos dizer assim, de que não vai mexer na taxa? Foi. Até porque é o Congresso quem decide, ele não tem esse poder. Foi, mas é preciso conhecer um pouco dos Estados Unidos para lembrar que o presidente dos Estados Unidos tem um enorme poder de convencimento. É verdade que Bush já não tem mais agora. Não, né? Ele agora é um, como é que se diz,
pato manco, né? Não é mesmo? Mas se ele estivesse no começo do mandato dele, ou até num período melhor, ele poderia dizer, de fato, o Congresso americano introduziu essa sobretaxa para proteger os agricultores lá de Iowa, etc. Mas eu encaminharei uma lei nesse sentido. Ele não fez nada disso, quer dizer, ele simplesmente não quer abrir mão de uma parte do eleitorado que ele ainda tem. Por outro lado, a ênfase que ele deu a valorizar o etanol provavelmente foi feito para melhorar um pouco a barra dele com os ambientalistas americanos. Aliás, o Economist dessa semana, como de hábito, está ótimo. Mesmo quando ele erra politicamente, ele é ótimo. E o inglês do Economist vale a pena ler, porque a gente aprende... Mas por falar em ambientalismo, o senhor acha que todo esse crescimento da cana no Brasil, que hoje ocupa 6 milhões de hectares, para aumentar a produção de etanol, a gente vai avançar em cima de áreas degradadas de pastagem ou a Amazônia corre perigo? Não, eu acho que a Amazônia não corre perigo por enquanto, por duas razões. As variedades de cana-de-açúcar que se usa hoje não se prestam para a Amazônia. Mas é possível, é claro, que a Embrapa desenvolva espécies que se deem melhor na Amazônia. Mas isso não foi feito ainda e vai demorar. Mas já vai começar a primeira usina no Acre. Eu vi com surpresa essa notícia. Mas, enfim. Agora, o que acontece é o seguinte, que no momento a grande expansão ocorre no estado de São Paulo. E na Secretaria do Meio Ambiente nós licenciávamos essas usinas uma por uma. E a expansão estava se fazendo de uma maneira ordenada, em cima de passagens altamente degradadas, aumentando um pouquinho a densidade do gado naquela área. Veja, a densidade de gado aqui no Brasil é de fato muito baixa, quer dizer, esse gado está extremamente confortável, né? É uma cabeça por hectare, aproximadamente, né? Olha, existem 10 milhões de hectares de pastos em São Paulo. Aumentar essa densidade por 20%, liberaria 2 milhões de hectares para expansão. Mas, professor, mas já está avançando em outros lugares também. Em Goiás já há 35 novas usinas licenciadas, todos com incentivos fiscais pesados, conflitos com a soja. O prefeito de Rio Verde, que é a região maior produtora de soja em Goiás, e que abastece toda a indústria da carne, a Perdigão e outras, e os produtores que fornecem a Perdigão, baixou um decreto restringindo a 10% da área de agricultura do município a possibilidade de expansão da cana, porque começou o conflito com a soja e a indústria ligada à produção de carnes entrou em alerta com essa coisa. É uma expansão violenta da cana-de-açúcar e mais, uma grande parte dessa expansão hoje está sendo feita pelos grandes grupos que já dominam o comércio de commodities e de insumos químicos, tanto em Goiás como em outros lugares. O próprio embaixador Rubens Recupero botou isso num artigo dele recente. Quer dizer, o risco de acontecer em outros lugares o que já aconteceu em São Paulo, da cultura da cana expulsar as culturas de alimentos e outras culturas, com as consequências que tem nos preços, no transporte, parece que é muito grave. Olha, Washington, eu acho que aí é uma questão de ver o problema em perspectiva. Quer dizer, existem no Brasil cerca de 60 milhões de hectares sendo cultivados, aproximadamente. Acho que é isso, não é? 66 milhões, 66 milhões para reflorestamento. E cana ocupa um pouquinho menos de 10%, né? Sabe, esse tipo de consideração que você está fazendo é verdadeiro, mas podia ser dito do café e de outras coisas também. Quer dizer, eu acho que se é para pegar no pé de novidades que vem por aí, precisava pegar no pé dos países produtores de petróleo também, né? Porque claro, o petróleo faz isso também. Quer dizer, o que é o seguinte, é que há custos e benefícios. E, de fato, o etanol como substituto da gasolina, vindo da cana-de-açúcar, é uma boa ideia. Não é do milho. Sob esse ponto de vista, os Estados Unidos têm uma desvantagem. Os seus gráficos iniciais eram muito bons, mas está faltando um. É que para produzir 1 litro de álcool, de etanol,
de milho, é preciso colocar 0,7 litros de combustível fóssil. Quer dizer, o rendimento energético é muito baixo. Ao passo que o álcool brasileiro, vindo de cana-de-açúcar, tem o que a gente chama de balanço energético muito bom. Ou seja, você coloca 1 litro de combustíveis fósseis, de alguma forma, e obtém 8 litros de álcool. Ou seja, ele é praticamente renovável. Quer dizer, o álcool com o qual a gente abastece o carro no posto é praticamente energia solar. O álcool americano não é assim. E é claro que na cidade onde o álcool é usado, em Los Angeles, ele ajuda a reduzir a poluição. Mas onde ele é produzido, em Iowa, em Illinois, ele está emitindo uma quantidade considerável de gases de efeito estufa. Ou seja, o etanol tem vantagens e sobretudo com as preocupações crescentes com o efeito estufa, é isso mesmo. Eu acho que se houver uma disputa entre soja e etanol, era conveniente restringir um pouco soja, viu? Porque soja cresce bem na Amazônia e está avançando. É uma coisa que está ocorrendo. Não seria melhor um zoneamento para tudo? Washington, nem me fala nisso, Washington. Porque como secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, eu tentei introduzir um zoneamento. Alguns dos seus colegas aqui presentes sabem disso, não é mesmo? E as pessoas não queriam ouvir isso. A Secretaria de Meio Ambiente, na prática, fazia um zoneamento, porque ela tem uma reputação, junto com a CETESB, de ser tão enjoada e exigente, que no fundo correspondia a uma espécie de zoneamento, porque nós fazíamos muitas exigências. Eu vejo com inquietação essa história do Acre e essas facilidades que alguns outros estados podem oferecer. Em compensação, Washington, essa expansão em Minas e em Goiás está empurrando a produção de etanol para mais longe. E aí a economia ajuda, não é mesmo? Professor, eu queria fazer uma pergunta em relação à competitividade americana. Quando a gente conversa com funcionários do governo que defendem a tarifa, porque o milho claramente não é competitivo em relação à cana-de-açúcar, o que eles parecem estar esperando, num prazo de 3 a 5 anos, é que comece a produção comercial de etanol celulósico, com formas de biomassa que não competiriam com a produção de alimentos e que poderiam sair com um custo baixíssimo. Existe já alguma pesquisa que demonstre eficiência de produzir etanol, não sei, a partir de serragem, outros tipos de biomassa? E quanto custaria esse etanol? Isso não pode prejudicar a competitividade do álcool brasileiro produzido de cana? Claro, Tatiana, se a produção de etanol a partir da celulose funcionar bem. Teoricamente devia funcionar, porque celulose é simplesmente uma cadeia de açúcares. É uma cadeia, as fibras que tem na celulose são fibras que têm 10.000 moléculas de açúcar. Então, se quebrasse essas moléculas, a gente teria açúcar. Isso se tentou no passado, inclusive aqui no Brasil houve uma experiência que não foi levada completamente ao fim, e o professor Moreira, que trabalhou comigo nessa ocasião, esteve envolvido nesse projeto, que era um projeto chamado Coaobra, que algumas pessoas lembram, que era um processo tecnológico de fazer isso. É difícil quebrar as cadeias da celulose. E agora, então, há toda uma onda nos Estados Unidos de pesquisas, um novo ataque, que inclusive pode até envolver organismos geneticamente modificados, que vai deixar uma porção de amigos nossos insatisfeitos, para acelerar o processo. O que há é que essas enzimas não conseguem quebrar essas cadeias. Eu até tenho acompanhado bem isso, porque um colega meu, nos Estados Unidos, que é o diretor de um grande laboratório do Departamento de Energia nos Estados Unidos, o laboratório de Berkeley, lutou muito para conseguir uma doação da British Petroleum. As empresas parece que estão as empresas estão começando a investir. Ele estava tentando conseguir, sei lá, 500 milhões de dólares para um programa de 10 anos, e esses grandes capitalistas da área de informática, Vinod Khosla e outros, que têm capital de risco, têm colocado dinheiro nisso. Eu acho que é uma via muito interessante, mas, Tatiana, professor, sendo um cientista, eu só acredito em pesquisa e desenvolvimento depois que ela
dar resultado, viu? Professor. Os cientistas têm procurado miragens, viu? Há muito tempo, algumas miragens não se concretizam. Professor, o Brasil fez uma boa lição de casa nessas últimas décadas e tem uma dianteira tecnológica. E sabe-se que, entrando um parceiro como os Estados Unidos nessa parada, essa dianteira poderá ser perdida se não houver um programa de desenvolvimento tecnológico que seja compatível com a dimensão de toda essa oportunidade que está surgindo. Qual é o tempo que nós temos em relação a isso? Eu li ainda ontem que os Estados Unidos está determinando no seu orçamento alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de pesquisa só, 1,5 bilhão de dólares apenas, para a pesquisa só de biocombustíveis. Nós temos condição de fazer o que diante disso? Olha, Alexandre, eu posso dar duas informações. A primeira é a seguinte, é que nós temos uma vantagem tecnológica importante, sobretudo devido ao trabalho do Centro Tecnológico da Copersucar, em Piracicaba, que ele foi explorando as vantagens naturais do Brasil, quer dizer, espécies melhores, usando tecnologia convencional, não a tecnologia do futuro. E como você sabe, a produtividade de etanol no Brasil cresceu 3% ao ano durante 20 anos. É uma coisa extraordinária. E isso não se é esgotado ainda. Ainda há progressos a serem feitos. E a FAPESP está lançando um programa agora de aproximadamente 150 milhões de reais para estimular esse tipo de atividade. Eu acho que é muito oportuno esse novo programa da FAPESP. Eu tenho visto muito pouco noticiário sobre esse programa, mas é um programa interessante porque eles pretendem fazer não apenas um programa acadêmico, mas um programa em associação com empresas. E aí, de fato, é preciso envolver empresas, porque o problema não é a química ou a bioquímica do processo. Vocês viram essas fotografias, esses filmes de cana-de-açúcar? É uma coisa vultuosa, viu? Não é só uma coisa de bancada de laboratório, precisa realmente fazer isso em grande escala. Professor. E isso a FAPESP está lançando um programa que eu vejo com bons olhos. Eu vou fazer um intervalo, mas eu queria registrar que várias questões aqui abordadas correspondem a perguntas enviadas pelos telespectadores, como Jefferson Valadares, do Rio de Janeiro, Tiago Rocha, de São Paulo, Felipe Amaral, de Porto Alegre, César Augusto Barão, de Curitiba, Cezinho Neto, de Belo Horizonte, Fábio Martins, de Vitória da Conquista na Bahia, Marco Antônio Nunes, Belo Horizonte, Michelangelo, de São Paulo, Wanderson Douglas, Santa Luzia, Minas Gerais, Alberto Figueiredo, Recife, Joemir Gomes, Eldorado, São Paulo, José Eduardo Vitor, Jaú, São Paulo. Todos eles abordando aí mais essa questão da preocupação em relação ao crescimento da cana na esteira do etanol. E nós voltamos dentro de instantes com Roda Viva, que hoje tem na plateia o professor Oswaldo dos Santos Lucon, assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e pesquisador da USP, a professora Suani Teixeira Coelho, professora da USP e coordenadora do Centro Nacional de Referência em Biomassa, o professor José Roberto Moreira, professor aposentado do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP e consultor das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Meu caro Goldenberg, o senhor nos ensinou que o Brasil tem enormes potencialidades de terras agricultáveis, de água e de energia solar. O senhor acha que é melhor utilizar esses recursos para produzir alimentos e renda para o nosso povo, ou seria melhor produzir agrocombustíveis para abastecer os carros americanos? Olha, Sr. Stedley, não há uma contradição entre produzir alimento e produzir combustíveis. Sabe, o Amartya Sen, que ganhou o Prêmio Nobel há pouco tempo atrás, ele acabou mostrando que não está faltando alimento no mundo, né? O que há é que o alimento está muito mal distribuído, né? Há um problema de distribuição de alimento. Essa ideia de que existe fome no mundo é um artifício de barreiras econômicas e de uma distribuição inadequada. E o Brasil, com a área que tem, ele tem espaço para os dois. É claro que se nós transformarmos o Brasil num canavial, é claro que nós vamos prejudicar a produção de comida, mas nós não chegamos lá ainda. Quem está chegando lá são os americanos. Com o milho, eles já estão começando a ter um problema, quer dizer, a conversão de milho em etanol está prejudicando
a utilização de milho para ração animal ou a produção de tortilhas no México, né? Agora, a força do mercado norte-americano, se eventualmente ela se fizer valer sobre o etanol brasileiro, não vai significar um estímulo extra à produção de cana que leve a essa coisa? Aliás, eu faço a pergunta também de José Eduardo Vitor, de Jaú, que diz o seguinte: o brasileiro não corre o risco de ver o preço do álcool disparar no mercado interno se os americanos importarem o produto em larga escala? Acho que sim, acho que ele tem razão. Aí, Marcon, vai ser preciso... É aquela lei que ninguém consegue revogar, que é a da oferta e procura. Mas aí, naturalmente, o que o governo vai ter que fazer é limitar a exportação, quer dizer, atender primeiro as necessidades nacionais, que é mais ou menos o que está dizendo o Furlan. Mas até hoje isso não foi feito. Efetivamente, de uma crise de desabastecimento daqui a alguns anos em relação ao álcool brasileiro. Quer dizer, tem pouco tempo a Associação dos Fabricantes de Veículos, a Associação das Montadoras, fez algumas projeções do crescimento dos veículos a álcool e flex fuel para os próximos anos e, ao mesmo tempo, de área plantada, o que isso podia representar. E aí, realmente, havia sinais preocupantes, quer dizer, não só da demanda interna, de atender a demanda interna, como sobra para a exportação. Qual é realmente a chance do consumidor brasileiro ter problemas de abastecimento aí nos próximos 5, 10 anos? Se a Cristina me permite acrescentar, no final da década de 80, o carro a álcool representava quase 90% do mercado brasileiro de automóveis. E morreu do dia para a noite porque os produtores preferiram exportar cana-de-açúcar, que estava num altíssimo preço. Em 2003, nós diminuímos a porcentagem de álcool na gasolina no Brasil para reduzir a poluição, para poder exportar para o Japão e para poder exportar para a Suíça. É neste governo que está aí. Então, esse risco está presente. Quer dizer, não há uma ação de governo voltada para essa questão de proteger o mercado interno. Olha, Cristina, esse assunto tem sido discutido ao longo do tempo, não só para álcool, como para gasolina também, para petróleo também. Agora, como a Petrobras atingiu quase a autossuficiência, esse problema diminuiu muito. Mas, alguns anos atrás, o Brasil importava petróleo e havia oscilações fortes de preço. E a resposta existe, como você sabe, é fazer estoques reguladores. O governo tem que fazer estoques reguladores. Mas os produtores não aceitam. Como? Os produtores não aceitam. Pois é, exatamente. Parece que a Petrobras é sensível a estoques reguladores, mas não quer gastar dinheiro. Quem deveria financiar essa questão? A questão é quem financia. Quem financia. Olha, o que me disse numa ocasião o Malan, numa ocasião, no final do governo Fernando Henrique, eu fui membro do Conselho Superior de Política Energética. E lá o Malan disse, numa ocasião, que havia uma lei em vigor, uma dessas leis que não pegam, né? De criar um estoque regulador. Custaria $1 bilhão. Né? Isso vai ser necessário fazer. Olha aqui. Mas não fazem nem com alimentos mais, acabaram com o mercado com estoque de alimentos, quanto mais o de combustível. Eu diria o seguinte, viu, assediado por pessoas preocupadas com a produção de alimentos, com a competição do mercado americano e com a minha própria experiência, eu diria o seguinte: a produção atual de etanol do Brasil, que se concentra aqui em São Paulo, tem agora essa perturbação de Goiás e Minas Gerais, mas ela ainda está concentrada em São Paulo. Ela pode dobrar sem grandes perturbações de natureza ambiental, talvez triplicar. Além disso, eu tomaria muito cuidado. Mesmo porque, Cristina... Em que prazo, professor? 10 anos. Ela pode, digamos, dobrar ou triplicar. Sem risco. Sem risco. Mesmo porque, se ela aumentar muito, como alguns colegas têm defendido, de pegar tudo cerrado e transformar no canavial, os europeus vão introduzir barreiras não alfandegárias. Há uma discussão grande na Europa, né? O parlamento holandês criou uma comissão oficial do parlamento para estabelecer critérios de sustentabilidade, a fim de que a Holanda, isso vai contaminar, evidentemente, a comunidade europeia toda, não importe etanol que esteja destruindo a floresta amazônica. Agora, em 2006, essa comissão, em agosto, publicou um estudo mostrando que o custo do álcool brasileiro pode crescer entre 24% e 56% se os critérios europeus de sustentabilidade forem todos aplicados.
Quer dizer, não é um pouco artificial essa competitividade do álcool brasileiro? Eu não sei responder, talvez o Cafundó me ajude. O mesmo argumento não poderia valer para carne ou para outros pode valer para outros produtos. Pode valer para outros produtos também. Eu acho que a grande questão aqui é que nós conseguimos alta produtividade por hectare a um preço relativamente baixo. Se tirar, a comparação mais próxima se tirar os subsídios de impostos... Não, você tem razão, até porque você veja nos Estados Unidos a produção de álcool a partir do milho tem sido gravosa, né? Ela, mesmo no balanço energético ela não é recomendável. Agora, o Brasil tem condição de produzir ainda álcool por um preço baixo, relativamente aos combustíveis existentes hoje, a grande maioria. Mas com os atuais subsídios que tem. Com os subsídios redução do embutidos. ICMS. É por isso que a representante do governo Bush hoje disse ao nosso ministro das Relações Exteriores que só topa negociar a questão de Doha, o destravamento, se todos colocarem na mesa cartas abertas. Então, nós vamos ter que tratar disso também, dessa questão do subsídio embutido naquilo que nós produzimos. Professor, os ambientalistas têm chamado a atenção, o senhor, inclusive, chamado a atenção para os problemas que o mundo vem sofrendo e por não serem muito ouvidos, é que nós chegamos na situação crítica que estamos, né? Chegamos a uma situação dramática em relação a situação do planeta Terra, e quando surge uma expectativa brilhante como essa para o Brasil, de poder expandir a sua produção de cana e ter mais recursos, vendendo etanol, tudo isso, não seria um momento que os ambientalistas, vistos sempre como sonhadores, deveriam aproveitar, com a cumplicidade do governo e tudo isso, para começar a pensar em outros sistemas de transportes também, ao invés de só substituir a gasolina por álcool, que se pensasse mais no transporte coletivo, que se reduzisse um pouco a utilização do transporte individual e que esse momento não fosse apenas de substituição de uma coisa por outra, mas que fosse uma mudança de comportamento no mundo? Olha, Alexandre, a resposta é sim, e tem um bocado de gente tentando, viu? Com pouco sucesso. Essa que é a verdade. Quer dizer, o que é o seguinte, né, é que o século XX, ele nos viciou completamente nesse produto maravilhoso que são os combustíveis fósseis, né? Quer dizer, todo esse conforto e liberdade individual que nós temos, ele se origina no fato de que combustíveis fósseis são disponíveis, eram baratos e foram usados de uma maneira extremamente ineficiente, predatória. O que está ajudando, Alexandre, eu acho que vai ajudar logo, logo, são três coisas, né? É que essas reservas de combustíveis fósseis, que são uma espécie de uma herança da tia, né? Quer dizer, é uma vez só que tem, né? Esses recursos estão se tornando mais escassos e, portanto, vão ficar mais caros. Claro, tem toda uma discussão aí de que a gente vai transformar xisto em gasolina, em areias monazíticas, não sei o que, etc. É até verdade, viu? Mas isso vai sair cada vez mais caro. Então, não há dúvida de que a época fácil dos combustíveis fósseis acabou. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que os problemas ambientais estão ficando reais. Olha, eu nunca fui uma pessoa da área ambiental, eu fui uma pessoa da área de energia, né? Mas logo, se você começa a estudar energia, você logo vê que realmente os problemas são reais. Quer dizer, Beijing é uma cidade intolerável, né? E, aliás, os chineses estão pagando um preço caríssimo agora para limpar Beijing por causa das Olimpíadas que vão ocorrer lá. Por que o Brasil não consegue sequer implantar o programa de inspeção e controle de emissão de poluentes por veículos? Está aí há 20 anos, com os estados e as prefeituras disputando quem é que fica com a taxa, e enquanto isso não tem inspeção de veículos. Quer dizer, e essa frota de 20, 30 anos que o Brasil tem emitindo uma loucura, as motocicletas agravando o quadro muito mais, e não se faz sequer isso, que é uma coisa que já existe, um programa que já existe teoricamente. Olha, você é testemunha de como eu lutei para introduzir isso
Isso está nas mãos do governo federal. Quer dizer, o Estado de São Paulo foi manietado e não pode fazer isso. São Paulo chegou a implantar um posto aqui, para o primeiro posto piloto. Bom, mas olha aqui, então tem o problema da exaustão, tem o problema das consequências ambientais que estão ficando sérias e tem um problema que vai ajudar muito, Alexandre, que é a segurança de suprimento. Isto é, o mundo está ficando tão complicado com o Oriente Médio, com Iraques e não sei o que, etc. e tal, que as Venezuela. as pessoas estão procurando autossuficiência. Sob esse ponto de vista, essa é uma ajuda grande para energias renováveis. Sob esse ponto de vista, etanol é um avanço de vida. Por que o senhor é mais reticente, eu já entrevistei sobre isso e já li várias declarações do senhor em relação ao biodiesel? Quer dizer, o senhor é um adepto do etanol, mas toda vez que fala em biodiesel, você diz, isso aí não é bem assim. Por quê? É verdade. É pelo seguinte, é porque o biodiesel que está sendo produzido no Brasil no momento, ele é produzido a partir de soja e ele usa metanol, que é um produto que tem origem em combustíveis fósseis. E, portanto, ele não é um programa de energia renovável. Mas não tem o biodiesel da mamona? Tem. E outras pequenas produções? Tem. Pois é, mas são tudo... Dendê. Ela envolve 1% da produção. São todas coisas muito mais em estágio de experimentação e com componentes... folclóricos. Como? Exóticos, folclóricos. Folclórico. Viu? Mas na prática, quando você chega na prática, você pergunta quem é que está comprando biodiesel. É a Petrobras, é basicamente o único comprador, a preços subsidiados, aí fortemente subsidiados. Por que o senhor acredita que não tem escala no biodiesel brasileiro? O senhor realmente não acredita ou o programa está mal formulado do governo brasileiro? Não, ele está mal formulado. Quer dizer, o programa que existe é um programa que utiliza soja como fonte do óleo e metanol para fazer uma operação química. Já estão começando a usar muito o dendê e a mamona no Nordeste. Aí que está Washington. Mas expulsando a agricultura familiar. Mas não estão usando muito, estão usando um Epsilon. É um programa de agricultura familiar, não é um programa de... Não, mas já expulsaram a agricultura familiar. Como? Já expulsaram a agricultura familiar. Mas não é o que me contou outro dia esse pessoal. São mega usinas que apenas compram a matéria-prima. Pois é, mas aí eu vou me socorrer da Tatiana. As leis econômicas, as mega usinas têm economia de escala, né, Tatiana? Mas não me parece que biodiesel tenha escala hoje em dia. Não tem, pois é. Então, eles acham que estão atropelando. Álcool tem um problema de economia de escala. Você sabe, no começo do programa do álcool, se tentou fazer mini destilarias, né? E aí, de fato, aí é um fato da vida. Viu? O senhor não acha que nesse terreno todo de etanol, de biodiesel, a gente está voltando... No começo da década de 70, eu me lembro de uma entrevista coletiva do então ministro Delfim Neto, quando começava a destruição do Cerrado pelo Polo Centro e pelo Polo Noroeste. E começavam as denúncias, que estavam derrubando tudo, correntão. E eu fiz uma pergunta, eu disse, ministro, o governo não vai fazer nada. Ele disse, se você quer inverter a ordem dos fatores, ele disse, primeiro vem o faroeste, depois é que vem o xerife. Você não pode inverter a ordem. E, de novo, parece que a gente caminha na mesma direção. Mas no biodiesel, eu acho que nós estamos mais ou menos por aí. No álcool, até que ficou mais ou menos ordenado. Agora, no intervalo, eu estava dizendo uma coisa que eu quero dizer ao vivo. O programa do etanol não começou como um programa de energia renovável. Ele começou como um programa que rendia, que dava dinheiro, viu? Para substituir petróleo que estava faltando por causa da crise do petróleo. Exatamente. E permitiu regularizar o fluxo de caixa das usinas, porque quando o preço do açúcar caía no exterior, eles produziam álcool. Foi realmente, colegas nossos, nós inclusive, chamamos a atenção para o fato de que, além de ele ser uma fonte de recurso, uma fonte de dinheiro, ele era uma fonte de energia renovável. E eu acho que nós temos que voltar aos fundamentos, quer dizer, por isso que eu acho que biodiesel produzido de soja, que está avançando pela Amazônia, e usando metanol, que não é um combustível renovável, é uma coisa desaconselhável. Quer dizer, o preço do pioneirismo, professor, não tem que haver um momento inicial de investimento nesse negócio para a tecnologia se estabelecer? Tem, mas eu estou ouvindo coisas contraditórias aqui, quer dizer, de que
Agora não sou eu que estou dizendo aqui. A tal da agricultura familiar que me foi vendida, outro dia tentaram me vender essa agricultura familiar em termos altamente elogiosos, ela está afastando ela está acabando com a agricultura familiar. Me disseram que essa criação de mamona é uma maravilha, parece essas cooperativas do Rio Grande do Sul, etc. Não é verdade. Bom, Ganhou escala, isso eu não sabia, né? Como? Ganhou escala, sim. Isso eu não sabia. Eu não sabia, pois é. O Estado de São Paulo tem uma política específica para o etanol, digamos, diante desse novo cenário? O governo do Estado? O governo do Estado está... a política que o governo tinha é um pouco desagradável defender o governo aqui. Sim, não, mas é o principal produtor nacional. A política, né? na prática, era a política da Secretaria do Meio Ambiente. Não era o lugar correto até, porque quem devia fazer isso é a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu insisti várias vezes com meus colegas que era preciso um zonamento ecológico e econômico para empurrar a cultura para os lugares onde provocasse menos danos ambientais. O argumento que eles usavam comigo, eu olho para a Tatiana e lembro do valor econômico, é que o mercado decide isso, porque a terra é mais barata, não sei o quê, etc. Não tem nada de terra mais barata, tem que fazer um zonamento ecológico e econômico. Nós fizemos um zonamento ecológico e econômico na Secretaria do Meio Ambiente para o litoral norte. Eu acho que você deve ter acompanhado isso, você certamente acompanhou. Não pode construir marinas nos lugares. Né? Tem uns ricaços aqui em São Paulo que estão com ódio de mim até hoje, porque eu destruí os portos, onde eles colocavam iates deles para fazer pesca submarina. O saneamento ecológico e econômico funciona. Ele não foi feito para o etanol. O que ele foi feito foi, na prática, a Secretaria de Meio Ambiente criar dificuldades para a colocação delas em lugares inadequados. Agora, com as informações que você me dá, do Acre e de Goiás, etc. e tal, o Ministério do Meio Ambiente precisa efetivamente acordar para isso, porque senão as questões que a comunidade europeia está levantando, então foi você que levantou, vão se tornar mais agudas. E Cláudio, se eles colocarem em função, de fato, aqueles critérios que os holandeses discutiram, vai custar caro, viu? Quer dizer, porque é uma lista de... Você viu a lista? Sim, um monte de coisa. Agora, a gente tem opção, se não seguir os critérios, tem isso também, né? Pois é, e vai aumentar muito o custo. Quer dizer, eu acho que é preciso políticas mais proativas aqui dentro do governo para fazer. Eu acho que aqui no estado de São Paulo, é por isso que eu estou embaraçado, estou defendendo a minha própria gestão. Nós fizemos isso em grande medida, mas é uma política não explícita, viu? A informação que eu tenho agora, recentíssima, é que o governo estadual está acordando para o problema, a FAPESP está lançando esse programa de desenvolvimento tecnológico, que eu acho que é uma coisa boa, e o governo está pensando em medidas um pouco mais ambiciosas nessa área, o que eu acho que seria ótimo, efetivamente. Professor, vamos fazer mais um rápido intervalo com o programa que hoje é acompanhado aqui na plateia por Bruno Fulci Júnior, empresário, Carolina Bartolomeu, advogada, Alexandre Capobianco, professor de Economia da FAMOSP e diretor do IPEC, Instituto de Pesquisa e Educação Continuada. Sr. Goldenberg, com as metas propostas pelo PAC, como o senhor vê a questão da demanda de energia? É possível conciliar o aumento da produção de energia elétrica com o meio ambiente? Estamos enfrentando um problema com o licenciamento das usinas da Amazônia. Seria a energia nuclear uma alternativa viável para suprir as nossas demandas futuras? Os riscos da energia nuclear poderiam ser superados ou o senhor acredita que deveríamos insistir mais nas fontes renováveis, como, por exemplo, as fontes eólicas, solar e outras novas tecnologias que estão cada vez mais sendo faladas e discutidas no meio científico? É possível que as fontes renováveis, como o etanol, possam contribuir também para que a nossa matriz energética permaneça uma das mais limpas do planeta? Olha, doutor Nelson, a energia nuclear não vai resolver o problema energético do Brasil, e o doutor Nelson colocou o problema energético como um problema de eletricidade.
Quer dizer, o que o Brasil precisa de eletricidade são 4.000 megawatts por ano. Quer dizer, se nenhuma grande desgraça ocorrer, o sistema precisa crescer cerca de 4.000 megawatts. 4.000 megawatts seria 4 grandes reatores nucleares por ano. Isso não vai acontecer, mesmo que se decidisse seguir por esse caminho, levaria 8 a 10 anos para construir esses reatores. A solução que existe é, efetivamente, a solução hidroelétrica. Eu não conheço em detalhe, porque não era minha responsabilidade cuidar disso, mas eu fui presidente da CESP no passado e sei algumas coisas sobre hidroeletricidade. Eu acho que alguns desses aproveitamentos na Amazônia são licenciáveis. Não todos, mas alguns. Eu acho que... Por exemplo... Antes do Brasil fazer um programa de conservação de energia, a Unicamp diz que pode diminuir em 30% o consumo. Eu sei. Isso eles devem ter usado algum trabalho que eu devo ter escrito alguns anos atrás. Acontece que os agentes envolvidos são completamente diferentes. Quer dizer, quem conserva energia são milhões e milhões de pessoas, são donas de casa, são pessoas desse tipo. Mas conservou no apagão. Nós conservamos exatamente 30% da energia. Você precisa torturar metade da população. Ninguém teve prejuízo. Tem alguma tortura à vista de novo, professor? Como? Tem alguma tortura à vista de novo? Há um risco de um novo racionamento com as metas que estão no PAC? Se nenhuma dessas hidrelétricas forem licenciadas, há um risco de apagão. Eu acho que o Cláudio fez uma pergunta que o Washington apartou, que é importante, que é o seguinte, por exemplo, quais usinas que podem ser licenciadas? Olha, o Cláudio, o único projeto que alguém me trouxe um dia para eu olhar foi o de Belo Monte, que era um projeto grandioso, etc. Era da época até que eu estava no governo federal. Depois reduziram as áreas que ia inundar, etc. O que eu aprendi na Secretaria do Meio Ambiente é o seguinte, é que qualquer coisa que você faça tem impactos ambientais. Você precisa fazer um compromisso entre os impactos ambientais e as vantagens que aquela obra traz. E fazer compensações ambientais. Quer dizer, eu acho que se você adotar a postura de que, de fato, aquela região é intocável, não é mesmo? Mas a Belo Monte não precisa mais 3 usinas acima para regularizar o fluxo, para que ela possa funcionar o ano todo? Eu não sei, é até possível que precise. Eu não olhei ainda. Ela sozinha não é capaz. Pois é, mas eu acho que ela... Sabe, o processo de licenciamento é um processo que dá uma mão de obra infernal, viu? Eu sei disso porque nós licenciamos o Rodoanel, né? Eu espero que nenhum de nós aqui tenha que licenciar algum outro Rodoanel, porque é uma mão de obra terrível. Eu acho que o pessoal que está trabalhando nessa área não está trabalhando o suficiente. Por um lado, quer dizer, os empreiteiros, por um lado, não é mesmo? Eu me lembro de ter aparecido uma ocasião no Conselho Superior de Política Energética o primeiro projeto de Belo Monte. Era um projeto extremamente inadequado, viu? Ele não levava em conta que precisava uma linha de transmissão de 3 a 4 mil quilômetros de... Como várias hidrelétricas na Amazônia. Agora que precisa outras e acima, rio acima. E isso precisa trabalhar para fazer essas coisas. E o IBAMA precisa ser proativo também. Essa ideia de que órgãos licenciadores são como juízes togados, que ficam sentados lá e simplesmente esperam os pedintes apresentarem os pedidos, é completamente incorreta. Quer dizer, eu acho que os órgãos licenciadores têm que ser proativos. Porque o que eu aprendi também é que as empresas de consultoria na área ambiental, elas não se estruturaram de uma maneira adequada, porque elas são pequenas. Elas não atuam para apontar os impactos, elas atuam para conseguir acelerar. Pois é. Você acha que o IBAMA tinha que entrar nos licenciamentos, nos estudos de impacto para o licenciamento dessas obras de interesse do Estado? É claro que ele não vai ajudar os empreiteiros a fazer, mas ele tem que sentar e conversar com eles e chamar a atenção deles, porque o tipo de conhecimento que os licenciadores têm, o pessoal que cuida do licenciamento, é muito grande. E, frequentemente, essas consultorias não são tão informadas quanto são os licenciadores. Por que o senhor é contra a energia nuclear? Quer dizer, quando há vários cientistas e até gente aí ligada aos movimentos ambientalistas que recentemente tem escrito dizendo que diante da crise é preciso repensar as posições, a energia nuclear não é tão ruim assim. Olha, Marcon, não é que eu seja contra a energia nuclear, ponto final. Eu sou um físico nuclear, inclusive vivi com radioatividade
durante 20 ou 30 anos da minha vida. Quer dizer, não... Talvez por isso eu seja contra. Talvez. Não, mas eu não sou uma pessoa angustiada com radioatividade. Quer dizer, eu tenho uma visão balanceada dos perigos da radioatividade. O que há é o seguinte, que alguns países estão de fato nessas condições, como a França, que não tem outras opções, ou como o Japão, que não tem outras opções. O Brasil tem outras opções. Quer dizer, eu acho que trazer energia nuclear em grande escala aqui para o Brasil é simplesmente inverter a equação. É uma solução exógena. Nós temos que procurar soluções internas. Uma das soluções, não é mesmo? E respondendo ao Dr. Nelson, inclusive, é que as usinas de álcool são grandes produtoras de eletricidade. Esse é um aspecto interessante das usinas de álcool brasileiras. Elas são autossuficientes na produção de energia porque elas têm bagaço. E elas estão exportando energia elétrica. E outro dia eu vi numa projeção, dessas projeções para o ano 2015, se o programa expandir, como as pessoas acham que vai expandir, o setor de cana-de-açúcar estaria produzindo 14 mil megawatts. 14 mil megawatts é uma Itaipu, ou seja, equivalente a 14 reatores nucleares. Isso lá pelo ano 2015 e 2020. Ou seja, nós temos opções que são renováveis. Acho que trazer energia nuclear em grande escala para o Brasil vai trazer problemas que nós não temos agora. Professor, mas no nível mundial, por exemplo, essa discussão foi reacesa pelo James Lovelock, né, o autor da Teoria Gaia, que nesse último livro dele, A Vingança de Gaia, levanta essa questão. Ele diz que o impacto de mudanças climáticas já é de tal ordem e irreversível que, se não houver um esforço dramático e em prazo muito curto, não tem como evitar uma coisa muito, muito indesejável. E que a única fonte capaz de fazer isso em prazo relativamente curto, embora ele tenha lutado a vida inteira contra ela, seria a energia nuclear. Eu também acho que o Brasil não precisa, não tem que pensar. Mas, no plano global, o senhor acha que ele tem razão? Não, não acho não. Eu acho que o Lovelock é um desinformado. Eu vou dar 2 argumentos para mostrar que ele é desinformado. Para que a energia nuclear tivesse um impacto importante para reduzir os problemas de aquecimento global, seria preciso instalar pelo menos 3 mil reatores nucleares nos próximos 20 ou 30 anos. No momento existem no mundo 400 reatores nucleares, aproximadamente. Instalar 3 mil reatores significa um reator por semana. Viu? É uma coisa que simplesmente não vai acontecer, vai criar um problema de espalhar produtos potencialmente perigosos para a proliferação nuclear pelo mundo todo. Em primeiro lugar, vai criar um problema de resíduos radioativos e que os Estados Unidos não conseguem resolver com o parque que eles têm agora. Mas a França e o Japão conseguem razoavelmente dar conta com essa história de reprocessamento. Mas não lixo. Boa parte do combustível gasto. Mas não lixo nuclear. Com os reatores que eles têm agora. Se você multiplicar por 10 o número de reatores, os problemas vão ser completamente não manejáveis. Você vê, se produz hoje já existem nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, que tem 100 reatores nucleares, 25% da capacidade mundial. Existem 70 mil toneladas de resíduo altamente radioativo que eles não sabem onde colocar. Esse grande reservatório que seria construído em Nevada, Yucca Mountain, não vai para frente. Está embargado pela justiça, eu estive lá. Exato, e por causa do NIMBY, né? Not in my backyard, né? Quer dizer, ninguém quer no seu quintal. Parece aterro sanitário aqui em São Paulo. Não, mas por pior que seja, nós temos que discutir essa questão. Até porque, para aumentar 1 milhão de hectares, hoje nós temos o álcool saindo de 3 milhões de hectares. Para aumentar 1 milhão de hectares, vai ter dano ambiental, sem dúvida, né? Nós levantamos aqui a questão, por exemplo, de o Brasil não ter gente suficiente até para entender esse mecanismo de aumento da questão da cana. Eu gostaria de saber, se o senhor, como professor, o que o senhor diz para os seus alunos, que o senhor forma lá na universidade. Como fazer certificação, como fazer zoneamento. Nós temos aí uma certa prática, aqui no estado de São Paulo principalmente, mas saiu fora daqui é muito difícil, né? Tanto é que estão plantando cana, lá no Centro-Oeste, como lembrou o Washington Novaes, em condições precárias para a produção do etanol, né? Temos áreas melhores para fazer isso. Essa é a minha resposta, quer dizer, o IBAMA precisa acordar. Eu acho que essa é a resposta, quer dizer... Mas o IBAMA abre um concurso e entra aqueles rapazes, jovens, tal, que não têm uma formação do que seja ambientalismo mesmo, né? Mas,
Cafundó, veja, o sistema ambiental de São Paulo, ele tem aproximadamente 2 a 3 mil pessoas, fora a polícia ambiental, que é o braço xerife. Ela tem 2 a 3 mil pessoas que trabalham no sistema ambiental. E você sabe, nós estamos conseguindo recuperar, ou conseguimos recuperar, discretamente, a cobertura florestal do estado de São Paulo. Você sabe, de vez em quando alguém me pergunta... Nós estamos falando do estado de São Paulo, né? Pois é, se espalhar essa experiência do estado de São Paulo para o resto do Brasil. Essa é a única resposta, viu? E agora você vê como é que nós estamos conseguindo recuperar a cobertura florestal do estado de São Paulo. Por quê? Porque não há uma árvore que seja derrubada que não dê origem a alguém reclamando, viu? Inclusive infernando a vida do próprio secretário. Não é mesmo? É assim, viu? Quer dizer, não, e se criou, e o que eu reparei é que a classe média ascendente, ela ajuda na conservação. Quer dizer, é claro que os mais pobres, para eles, meio ambiente não tem nenhum significado especial. Os mais ricos não estão nem aí, viu? Porque eles vão para Miami, eles vão para Campos de Jordão, etc. Mas a classe média ascendente liga para isso. Sob esse ponto de vista, acho que quem capturou muito bem isso foi o governador Alckmin, viu? Isso ele capturou. Quem que o senhor acha que vai ser? A importância que ele dava para parques, por exemplo, é uma coisa importante, porque a classe média adora isso. Ricos têm os clubes para ir, né? Mas o pessoal da classe média tem que ir para que público. Na questão do aquecimento global, o senhor uma vez me mostrou uma foto daquelas neves do Kilimanjaro já bastante desmanteladas, e disse que aquilo ali, foi até uma foto na capa do jornal Estado de São Paulo naquele dia, o senhor disse que aquilo ali tinha sido mais eloquente do que muitos discursos de ambientalistas. Então eu faço uma pergunta um pouco em relação a essa anterior. Quem que o senhor acha que pode ser esta classe média ascendente que hoje reclama da árvore que cai em relação ao aquecimento global? Existe algum país, algum setor da opinião pública que possa fazer com que os governos se mobilizem? Olha, no Brasil não ainda, mas na União Europeia sim. A União Europeia, sob a direção da Angela Merkel, o que me impressionou muito favoravelmente, adotou uma posição, Marco, altamente progressista. Eles decidiram... Bom, isso ainda vai ter uma mão de obra danada, porque a decisão da União Europeia precisa ser ratificada por cada governo participante. Eles decidiram que no ano 2020, 20% da energia vai ser renovável. Ou 30% se os outros países, como os Estados Unidos, aderirem também. Exato, se os outros aderirem. Então, está se criando efetivamente na Europa um movimento muito forte nesse sentido. Mas o senhor é pessimista, já também, sim, nessa mesma conversa, o senhor disse que o senhor acha que antes da coisa mudar, nós vamos sofrer, a humanidade vai sofrer. O que ela vai sofrer, o senhor acha? Como? Que tipo de coisa ela pode sofrer, a humanidade? Escuta, precisa ver o filme do Gore, né? Precisa ver a primeira parte do filme do Gore. Eu já assisti 3 vezes o filme do Gore, porque me convidam para ir assistir o filme e depois comentar, né? A primeira parte do filme do Gore, em que ele conta o desenvolvimento das pesquisas e o que ocorreu até agora, é cientificamente correto. Onde ele extrapola um pouco é na segunda parte, quando ele diz que as correntes marítimas vão desaparecer, o Gulf Stream vai sumir, etc., que aí já é mais especulativo, viu? Mas em relação ao que ocorreu até agora, ele descreve com perfeição. E há um número, então, que eu vi outro dia, eu procurava esse número e finalmente achei. Nos últimos 50 anos, o nível do mar no Brasil, o nível do Oceano Atlântico, subiu 40 centímetros. É um dado concreto. Porque está nesse trabalho do Marengo. O Marengo esteve aqui outro dia, num desses programas aqui. A subida do nível do mar é de 4 milímetros por ano. Pode não parecer muito, mas em 100 anos é 40 centímetros. Isso aqui no Brasil não vai ter consequências muito graves, porque não tem grandes populações que vivam no nível do mar, exatamente. No nível do mar mesmo, né? Mas em Bangladesh, vai cobrir 1/3 do território de Bangladesh a subida do nível do mar. Quer dizer, a primeira consequência... 30 países ilhas. Como? 30 países ilhas desaparecerão. A primeira consequência do efeito estufa, a meu ver, a mais grave, vai ser a elevação do nível do mar. As temperaturas, naturalmente, vão subir também, vai afetar a agricultura, esse tipo de problemas que a gente ouve o tempo todo. Mas ter 200 milhões de refugiados ecológicos
realmente vai ser uma situação... O que o Brasil efetivamente pode fazer de contribuição para conter o aquecimento global, que você acha que não esteja sendo feito? Olha, o Brasil está fazendo, na prática, uma coisa boa, que é o programa do etanol. O programa do etanol, ele economiza hoje 9 milhões de toneladas de carbono por ano. Nós estamos emitindo 1 bilhão, né? Como? Nós estamos emitindo 1 bilhão por ano. Isso por causa da Amazônia, pois é, mas o que o programa do álcool faz é equivalente a 9 reatores, usando o argumento do Lovelock, é equivalente a 9, precisaria 9 reatores nucleares no Brasil para reduzir as emissões que o programa do álcool está fazendo. Quer dizer, o programa do álcool está ajudando. O que há é que o governo brasileiro, simplesmente, em relação à Amazônia, ele simplesmente fica na retórica, viu? E não ajuda nas negociações internacionais, como você sabe muito bem. O argumento que o Brasil está usando agora, que conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia e com isso evitou tantos milhões de toneladas, quer dizer, o Brasil desmatou, o último número na Amazônia, 13.400 quilômetros quadrados. Esse é o mesmo nível que tinha de desmatamento em 1994, quando é a base do inventário das emissões brasileiras, que ele emitia 1 bilhão de toneladas. Então, nós estamos no mesmo lugar. Em relação ao inventário, nós estamos no mesmo lugar. Pois é, e Cristina, o que eu acho que é perverso é que o Brasil, com essa atitude de se opor a adoção de medidas mais sérias por parte da China, da Índia, ela acabou nos colocando numa posição de imobilismo. Porque você veja, os Estados Unidos, o Senado americano decidiu, acima dos presidentes, de que os Estados Unidos não aderirão ao protocolo de Kyoto, que é o que limita as emissões, se a China e a Índia e o Brasil não participarem. A Índia está numa posição extremamente confortável, porque ela usa exatamente o mesmo argumento. A China é o segundo emissor mundial. Os Estados Unidos emitem 23% das emissões. E o Brasil mundiais. É o quarto. O Brasil é o quarto. E a China, 17%. Daqui a 10 anos, a China vai ultrapassar os Estados Unidos. E ela não é limitada nas emissões. O que é preciso é que, respondendo a sua pergunta, nas renegociações sobre a extensão do protocolo de Kyoto, porque o protocolo de Kyoto acaba em 2012, é preciso que os países em desenvolvimento assumam um compromisso. E o Brasil pode assumir, e são compromissos fáceis. Com uma tese dele mesmo. O Brasil apresentou aquela tese de cada país reduzir proporcionalmente a sua contribuição para a concentração. Mas a ação no Brasil é na Amazônia. E essas ações é que são E a China? Você já falou que a China é um péssimo exemplo desse processo. A China é um péssimo exemplo. O que pode ser feito, quer dizer, politicamente, num mundo em que a gente sabe hoje que a energia, ela pauta a diplomacia hoje no mundo, né? O que pode ser feito em relação à China? Olha, a eficiência... Quem é que falou em eficiência aqui antes? Né? Eu. Foi. Fui eu. A eficiência energética da China é Zero. péssima. Entende? Eu vou dar um exemplo que eu cruzei com esse número outro dia. A China gera grande parte da sua eletricidade em usinas termoelétricas, usando carvão. A eficiência energética das usinas, da média das usinas, a China é 23%. A média mundial é 28%. E as melhores usinas que estão sendo construídas nos Estados Unidos e na Europa são de 42%. Ou seja, a China está usando usinas que têm uma eficiência metade da eficiência que elas poderiam ter. Seria preciso que o Brasil abandonasse essa posição de apoiar a China, apoiar os países africanos, e dizer, não, nós chegamos tarde no desenvolvimento e nós queremos liberdade de poluir. A liberdade de poluir é um tiro no pé, não é mesmo? Nós vamos sofrer com os outros. Não adianta dizer que os culpados são os Estados Unidos, a Inglaterra, etc. e tal, tudo. Isso foi no passado, é como dizer que os espanhóis acabaram com os astecas no México e tinham que pagar por isso, né? Não é mesmo? Escuta, esse não é o mundo real, né? Agora, professor, quando o senhor propôs em Joanesburgo, o governo brasileiro propôs uma meta de 10% de renováveis, se não me engano, até 2010, a proposta foi derrotada justamente pelo G77. O Brasil, por um lado, ele é um entrave em negociações, mas por outro, ele está amarrado pela posição do bloco. Isso mesmo. Da qual ele precisa. Né? É isso mesmo. Eu acho que ele deveria tomar uma posição mais proativa. Agora estão começando as negociações para a renovação do protocolo de Kyoto
Aliás, é interessante, o Senado Federal vai começar agora debates sobre esse assunto. Foi criada uma comissão sobre mudanças globais no Senado. E ele vai começar a debater esse assunto, o que eu acho ótimo. Eu acho que é oportuno que o Senado Federal faça o que fez o Senado americano. Apesar do Senado americano ter feito o contrário, eu acho que o Senado brasileiro poderia empurrar o Itamaraty para uma posição mais proativa. E proativa nessa questão é a Amazônia. Washington Novaes. E deve assumir um compromisso. E deve assumir. Os compromissos não precisam ser em relação ao PIB, viu? Para deixar a Tatiana mais tranquila. São setoriais, Tatiana, viu? Bom, eu queria fazer uma pergunta em relação ao plantio de cana-de-açúcar. Se há uma perspectiva de um mercado aumentar e de você aumentar a área plantada, não deveria haver numa contribuição a essa redução de emissão um pouco mais de restrição a queimadas? Quando você espera aumentar... Esse problema das queimadas foi disciplinado por uma lei que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou há uns 3 ou 4 anos atrás. E criou um cronograma. Mas é meio longo, né? É meio longo. É um cronograma longo e foi quando eu aprendi como é que é o... Eu já devia ter sabido como é que era o mundo real, né? Mas tive que aprender de novo. Claro que eu queria um cronograma mais rápido. É um cronograma lentíssimo, mas né? A indústria de máquinas diz que não tem máquina para colher toda essa coisa. Pois é. Mas acontece o seguinte, que eles estão cumprindo o atual cronograma é lento, mas eles estão cumprindo. A minha ex-secretária adjunta está aqui, a Cioni, os 20% que valiam até 2005 foram cumpridos religiosamente, não é verdade? E agora deve ser 30%. Bom, tem que subir para 40%. Deve atingir um valor satisfatório em 2011. É lento. Satisfatório o que se conseguiu. Satisfatório é quanto? Como? Satisfatório é quanto? Não, satisfatório é todas as terras com inclinação que permite o uso de máquinas não teriam mais corte. Professor. Corte artesanal. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com a entrevista que hoje é acompanhada em nossa plateia por Flávia Seixas Martinez, estudante de jornalismo, Valdeci Fernandes Gomes, consultoria em informática, e Tássia Fusel, estudante de relações públicas. Professor, no próprio documentário Uma Verdade Inconveniente, dirigido e apresentado pelo Al Gore, ele apresenta uma tese que é a questão de que todos nós podemos fazer alguma coisa. Eu confesso que fiquei um pouco na dúvida se nós podemos fazer tanta coisa quanto, por exemplo, pode fazer o governo norte-americano ou a União Europeia. Mas eu pergunto ao senhor, no caso dos brasileiros, o que o cidadão comum pode fazer, se é que pode, em relação a essa questão do aquecimento global, da emissão de gases, enfim? Olha, eu tive a mesma reação que você quando eu assisti o filme, né? Porque realmente são medidas macro que poderiam reduzir o problema. Quer dizer, por exemplo, gerar energia elétrica na China de uma maneira mais eficiente teria um impacto maior do que centenas de milhões de pessoas trocar as lâmpadas que elas usam. E, de modo que a contribuição individual das pessoas pode funcionar como funcionou no apagão, né? Mas é preciso realmente você criar um espírito de crise que movimente as pessoas. O que está ocorrendo, e está ocorrendo com a Agenda 21, é que os municípios, as cidades e os municípios estão fazendo o que era o Vandré, eu acho que falava, não espera acontecer, né? Qual é a frase? Quem sabe faz a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o que está ocorrendo é que existem ligas de cidades no mundo todo em que os prefeitos começam a fazer coisas. A prefeita de Barcelona, eu creio que é uma prefeita em Barcelona, né? Eu creio, ela tem um excelente programa de Agenda 21 e que é feito lá. O prefeito de Londres é ótimo, né? Ele inventou essa história de proibir o tráfego de automóveis no centro da cidade, colocou pedágio, não sei o quê. E com isso ele reduziu o congestionamento, fez uma porção de coisas boas. Isso está se disseminando. Cubatão fez uma Agenda 21 boa também. Então, isso está ocorrendo. E no nível de estados, pouco ocorre, e no nível de nação, menos ainda. Eu acho que há um esforço grande para
cidades e municípios fazerem. No nível individual, Marco, sei lá, vai ver, eu sou positivista demais. Eu acho que essas medidas individuais é como tentar reduzir o aumento da população mundial através da abstinência, coisa assim, quer dizer, eu acho que não... são essas medidas mais... Professor, mas no plano macro, quer dizer, nós estamos, o Kofi Annan, que deixou a Secretaria-Geral da ONU, cansou de dizer, hoje nós temos 2 problemas centrais, mudanças climáticas e padrões de produção e consumo insustentáveis. São esses 2 que ameaçam a sobrevivência da espécie humana. Agora, são problemas planetários. Agora, nós não temos nem regras, nem instituições planetárias para isso aí. Quer dizer, nós temos a ONU, mas a ONU, para resolver qualquer coisa, precisa de consenso. Nas conferências, o senhor sabe mais do que ninguém que não anda exatamente por isso. Basta um lá dizer não e pronto, e não anda. Como é que se vai conseguir criar instituições e regras universais capazes de enfrentar esses problemas? O protocolo de Kyoto é um bom exemplo. Agora, não foi cumprido. Como? Não foi cumprido. Acontece que a eliminação do buraco do ozônio foi cumprido. Quer dizer, o que é surpreendente é que há os acordos que são cumpridos. Né? Isto é, com o ozônio as pessoas ficaram tão alarmadas que efetivamente CFCs foram eliminados. Mas aí, o custo de transição era baixo também, né? O custo de banir os CFCs para a indústria era quase zero. Isso mesmo. E os países ricos fizeram, no caso, o dever de casa. Eles pagaram para os países pobres substituir suas fábricas. Professor, o senhor acha que o petróleo pode ter ainda uma sobrevida, até paradoxalmente, por causa do derretimento de calotas polares, onde podem existir grandes reservas de petróleo ainda? Olha, eu acho que não. Sabe, essa é uma questão discutida o tempo todo e o petróleo está se tornando cada vez mais difícil, viu? Tem uns números muito interessantes, né? O senhor acha que está na hora da virada? Quer dizer, ele politicamente ele não sobrevive, mesmo que ele exista fisicamente. Exatamente, e cada vez vai ficar mais caro. É como o que a Petrobras nos ensina. Quer dizer, nós fomos para a plataforma continental e conseguimos produzir petróleo, mas é cada vez mais caro, né? Você tirar petróleo a 4 mil metros de profundidade no mar não é brincadeira, né? Então, você tira petróleo na Arábia Saudita por $1 o barril, aqui é $15 ou $20. Né? Isso vai ocorrer daqui para frente. Professor, nós estamos falando de metanol, de etanol. Qual é a perspectiva que o senhor vê da álcool química, do etano, de desenvolver ela é muito boa. Um espaço no país para agregar valor em relação a essa produção? Ela é muito boa e eu me lembro que algumas indústrias nos procuraram na ocasião, eu creio que a BASF e umas outras, né, que estavam realmente empenhadas nesse tipo de coisa. Eu acho que é uma ideia excelente. Uma coisa que as pessoas estão começando a fazer agora, como não conseguiram resolver o problema da celulose ainda, é fazer uma refinaria de madeira. Quer dizer, você não consegue quebrar as cadeias de celulose. Não é que não consegue quebrar, mas custa muito caro, demora, não sei o quê. Mas outros produtos você pode fazer. Tem agora uns projetos que é uma refinaria de madeira. Você vaporiza a madeira no vácuo, sei lá, em condições, e aí saem aqueles gases lá que são complicados, deve ter uns aldeídos até. Você vai quebrando eles, etc., e recombina. E eu acho que é magnífico, quer dizer, e de fato agregaria valor ao etanol. Não é mesmo? Eu acho que responderia um pouco ao Stedley, né, que acha que usar agricultura para mover automóveis é uma coisa. Como é que o senhor avalia a entrada da não Petrobras? Muito interessante. Professor, avalia a entrada da Petrobras na produção de cana, quer dizer, uma cana-brás, como se chegou a especular. O senhor acha que tem sucesso? É possível conseguir? Pelo que eu sei dos usineiros, com quem eu tinha que lidar por motivos profissionais, eles veem isso com um extremo ceticismo. A entrada da Petrobras, ela, pelo que eu entendo, poderia fazer uma coisa que não existe agora. Atualmente, todas as transações de etanol são spot, mercado spot. Quer dizer,
ninguém assume um contrato de longo prazo. Por quê? Porque o preço é variável e o indivíduo não quer se comprometer a fornecer. Quer dizer, seria a Petrobras assumir o risco. E a Petrobras assumiria o risco. Isso a Petrobras poderia fazer como sendo uma grande empresa. Eu acho que isso ajudaria, porque o outro dia quem me disse foi o Furlan, é que a Suíça estava interessada em introduzir etanol na Suíça, desde que que as empresas brasileiras fizessem um contrato de fornecimento por 10 anos. O que eu acho que ninguém faria, né? Porque teria que saber como é que é a evolução. Bom, ficaria especulando sobre qual é a evolução de preço. Mas a Petrobras eu acho que poderia fazer isso. Mas ela entrar como um competidor, me parece uma coisa estranha. Seria uma coisa na linha da reestatização, numa área em que até o setor privado funcionou bem. A Petrobras poderia construir gasoalcodutos. Isso poderia contribuir na infraestrutura. Já vai fazer. E está fazendo, né? Já vai fazer o de Goiás. Vai fazer o de Goiás, né? Professor. Mas entrar em ser dona de destilarias, eu acho que seria forçar um pouco. Vou fazer uma última pergunta, nosso tempo acabou, aquela pergunta meio bizarra. O senhor, se fosse investidor, diante de tudo isso que se foi dito aqui, o senhor investiria numa usina de álcool no Brasil? Sim. Mas eu não sou investidor, eu sou professor universitário. Eu jamais teria condições de fazer isso. Ok. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, 10h40 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.